Salve, salve, galera! Aqui é o professor Ítalo Vetor na área. Como é que vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de hidrostática, resolver exercícios da lista 25 do Desafio Weekend. Esse é o projeto Goiás Bem no Enem, oferecido pelo governo de Goiás para você arrebentar no Enem. Vamos lá? A competência que nós iremos trabalhar aqui hoje é a competência 6, habilidade 20. Competência 6 diz assim: apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Já a habilidade 20 diz caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Como vocês bem sabem, eu costumo, sempre no início das nossas aulas, aqui da nossa conversa, colocar as áreas da física. A física, essa linda, por isso que está dentro de um coração, é dividida em eixos temáticos, A mecânica, a termologia, a ondulatória e o eletromagnetismo. Além de tudo, tem a física moderna também. E aqui hoje nós vamos falar da hidrostática, que está dentro do eixo temático da mecânica. Fechou? Como é que é a recorrência disso, professor? A recorrência, se a gente pegar entre 2010 e 2019, hidrostática já apareceu com 10 questões, tendo caído também no Enem 2020. Então, é uma incidência interessante, É uma média de uma questão por ano, Se a gente pegar e dividir ao longo da década. Então, é um assunto interessante para a gente estar conversando. E olha só, vamos relembrar rapidamente. O que é pressão? Um dos conceitos aí que a hidrostática estuda, A pressão P de uma força F aplicada sobre uma superfície de área A é dada pela razão. Então, pressão é a força aplicada em uma certa área. Portanto, é a razão, É a divisão entre a força e a área. Sendo Fn, a intensidade componente da força normal à superfície. Então, para a gente medir a pressão, a gente sempre vai usar a componente que é normal, ou seja, perpendicular à superfície. Bom, pressão é uma grandeza escalar, não é vetor. E no sistema internacional é medida em Newton por metro quadrado, Porque a unidade de força é Newton, a unidade de área é metro quadrado. E isso, essa divisão Newton por metro quadrado, a gente denomina de Pascal. Para exemplificar, imagina aqui uma linda mesa. Uma força aplicada em um único ponto é uma força. Se eu tenho várias forças, aplicadas em múltiplos pontos, ou seja, na área, aí eu já não chamo mais de força, eu vou chamar de pressão. Que chique! Olha só, a pressão também tem outras unidades, que é o ATM, atmosfera, milímetros de mercúrio, também denominado torr, e o PSI, pound per square inch, olha que chique, English, bebê, que significa libra por polegada quadrada. Então, se a gente relacionar elas, um ATM, que é a pressão atmosférica, que eu vou falar dela agorinha, equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal, Newton por metro quadrado, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 14,7 PSI. Fechou? Professor, acho que eu já vi falar desse PSI. Que negócio é esse? Então, você deve estar lembrado que quando você vai calibrar o pneu da bicicleta ou do carro, tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, não consigo. Mas olha só, PSI aqui, ó, é a unidade de libra por polegada quadrada. Ah, professor, esse 26, então é 26 libras por polegada quadrada? É. Gente, então está no meu dia a dia, eu não sabia. Pois é. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre a pressão, a gente tem que ver que há duas contribuições, para a pressão exercidas pelos fluidos. O que é um fluido? Fluido é aquilo que pode ter facilmente escoado, Pode ser facilmente escoado. Então, é um líquido, é um gás. E aí nós temos a contribuição térmica e a gravitacional. Olha, professor, a térmica ela vai ser mais influente nos gases,
Porque os gases, quanto maior a temperatura, maior a agitação é. No nosso caso aqui, nos interessa a gravitacional. Porque esse líquido aqui, ó, as partículas vão pesar uns sobre as outras. Ah, professor. E aí quem está aqui embaixo vai sofrer uma pressão maior? Isso. Ah, então vamos entender isso melhor? Olha só. Devido à distribuição não uniforme do ar atmosférico, a pressão atmosférica diminui à medida em que nos afastamos da superfície. Então, olha só, a coluna de ar que a gente tem aqui, né, a nossa atmosfera tem aproximadamente 500 quilômetros. Então, nessa parte aqui de baixo, próxima à superfície terrestre, a gente tem uma coluna maior e uma quantidade maior de ar. Portanto, né, a gente fala que a pressão atmosférica aqui é a maior. Então, isso vale 1 atm. À medida em que a gente vai subindo, né, vai aumentando a altitude, eu vou ter um peso menor, né, menos partículas acima, e também uma quantidade menor. Portanto, a gente tem uma pressão atmosférica menor. Ah, professor. E aí, olha o efeito da pressão atmosférica para vocês verem, ó. A pressão de dentro da garrafa é igual à pressão de fora. Portanto, a garrafa não está deformada. À medida em que eu tiro um pouquinho de ar da garrafa, a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. Por isso que ela fica amassada. Ah, e aí se eu tirei mais, vai ficar mais amassada ainda, professor? É. Que massa, gente. Pois é. E isso é a física no seu dia a dia. E você achando que é o instrumento do Satanás para tirar sua paz. Tá vendo? Mas, professor, como é que eu vou calcular essa pressão? Então, segue o próximo slide aí. Olha só, a diferença de pressão, né, a diferença de pressões entre dois pontos de um líquido em equilíbrio é igual ao produto da diferença de níveis entre esses pontos, ou seja, a altura, pela massa específica do líquido e pelo modo da aceleração da gravidade. Professor, entendi foi nada. Então, presta atenção. Você já sabe que quanto mais aqui embaixo, maior a pressão, certo? Certo, professor. Tem uma quantidade maior aqui, né, de partículas, uma altura maior. Isso. Então, olha só. Pontos que estão numa mesma linha horizontal, tipo o 2 e o 3, vão ter o mesmo valor de pressão. Tá bom. Mas como é que eu calculo? Tem um cara chamado Stevin, né, que fez, ou Estevan, né, conforme a pronúncia, que conseguiu achar isso. Olha, a pressão no ponto 2 é a pressão no ponto 1 mais a contribuição gravitacional, que é o peso vezes a altura, né? Então, dGH. D é a densidade do líquido, ou massa específica do líquido, né? Que no caso do líquido é o mesmo. G é a gravidade e H é a altura. Prof, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, veja só. Suponha que esse ponto 1, esteja aqui em cima. Então, se tiver aberto, eu vou ter uma contribuição de quem, pessoal? Ué, professor, da pressão atmosférica, né? Então, se a gente chamar P1 de pressão atmosférica, então a P2, né, aqui embaixo, vai ser a pressão atmosférica mais o dGH, né, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido. Professor, não sei se eu estou entendendo bem esse negócio. Então, vamos fazer 3 exercícios aqui da listinha para ficar melhor? Olha esse primeiro, do Enem PPL 2018. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamentos de água de um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Em qual registro ocorria o vazamento? Ou seja, onde é a maior pressão? Então, pensa o seguinte, aqui é a linha, né, do líquido, é a coluna, né? É a linha que a gente vai fazer a coluna d'água. Ora, o registro 1 vai ter uma altura H1, certo, professor? O registro 2, uma altura H2. Registro 3, a altura H3. Registro 4, uma altura H4. Em relação à linha, né, a lâmina que a gente fala d'água, né, a lâmina do líquido. E o registro 5, H5. Professor, mas você acabou de falar para a gente, né, que pressão é a pressão atmosférica. Nesse caso, se a caixa d'água estiver fechada, a gente não considera, né? Então, vai ser D, que é a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, quanto maior a altura, maior a nossa pressão. Portanto, qual que vocês acham que vão ser?
Que vai ser, ué, professor, é claro, né, meu filho, que é a 2, ó, a pressão maior, né, até a altura maior. Beleza? Vamos ver se você entendeu? Olha esse próximo exercício aqui, ó. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Pascal é Newton por metro quadrado, lembra? Quilo quer dizer 10 ao cubo, só para você saber. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado a qual altura? Será que é H1, que pega aqui debaixo da caixa d'água até aqui? Ou do meio do líquido até o ponto de saída? Ou da lâmina até aqui? Ou da caixa d'água até o ponto mínimo? Ou da lâmina até o ponto mínimo? Pausa o vídeo e tenta pensar um pouquinho, tenta fazer. Então, vamos lá? Se você conseguiu assimilar corretamente, você marcou a alternativa C, né? H3, porque a altura que eu vou relacionar é sempre da lâmina do líquido até o ponto de saída. Beleza? Bom demais, né? Vamos para a última questão. Questão 7, né, da semana 25, fala assim, ó. Para realizar experimento com a garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral do líquido em 3 posições, aqui, aqui e aqui. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Por quê? Porque não tinha pressão atmosférica para empurrar, né? Agora, quando a gente destampa, tem uma pressão aqui atmosférica empurrando, e por isso que vai escoar o líquido, né? E aí, olha só, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Então, ó, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna? Sim. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Sim, a pressão atmosférica não muda a velocidade, né? O que vai mudar vai ser essa altura, né? Ó, H1, H2 e H3. Portanto, quem está mais aqui embaixo tem uma pressão maior, por isso, né, vai conseguir fazer com que a velocidade de escoamento do líquido seja maior. Resposta correta, a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, segue as nossas redes sociais. Qualquer coisa que a gente possa ajudar, nós estamos à inteira disposição, tanto no site quanto nas redes sociais. O Governo de Goiás agradece a sua atenção, bons estudos e até a próxima. E, é claro, um aé!